Olá, pessoal! Marcele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do meu curso. Obrigada, Pri. É sempre um prazer a gente fazer esse podcast segunda fase, escolhas na segunda fase, até porque falar do crime é muito mais divertido sempre, não é mesmo? Com certeza, ainda mais nesse momento, né? Sai o edital, o pessoal fica já na ansiedade. Claro, segunda fase é mais à frente, mas precisa já de um planejamento desde já. No momento de fazer a inscrição, você precisa já escolher qual é a sua área de concentração. E a gente sabe que rola uma dúvida. Sempre, sempre. Por mais que a pessoa tenha certeza, né, de que gosta daquela disciplina, ela sempre... Será que tem outra que é mais fácil? Será que eu vou me dar bem em outra? Então sempre vai rolar essa dúvida e a gente está aqui justamente para sanar essa dúvida, para fazer com que o pessoal se encontre e venha para o penal, evidentemente. Porque além da dúvida que cada um vai criando, né? Ainda tem os amiguinhos. Exato. Não, eu escutei dizer que tributário tem menos peça, né? Menos peça. O povo ainda fala assim. Trabalhista é mais fácil. E aí o pessoal fica entrando nessa vibe de querer o mais fácil. E às vezes acaba tomando o caminho mais difícil, porque não tem uma afinidade com aquela disciplina. Exatamente. Eu lembro que na minha época tava uma onda de todo mundo fazer tributário. Nossa. Agora eu percebo que a galera tá muito assim No com constitucional. Há bons longos anos atrás, nós tínhamos isso com tributário. É verdade. E aí todo mundo, não, você é doida, você vai fazer criminal. Aí eu falei assim, gente, mas eu não sei nem o que é tributo. Eu não sei nem diferença de imposto e tributo, é tudo igual? Não, diferente. E aí acabei escolhendo por afinidade e tô até hoje aí no crime, né? Enfim, então é importante que a gente dê oportunidade para eles conhecerem um pouquinho a dinâmica da segunda fase e por mais que todas as áreas da segunda fase é igual, mas a incidência dos temas, a forma de estudo, as técnicas que a gente tem aqui no curso, para que eles sintam realmente um pouco mais de segurança na escolha, né? Mas pergunta que não quer calar. Como que se comporta a segunda fase de penal? Fala um pouquinho aí, de modo geral, da segunda fase de penal. Na segunda fase de penal, eu sempre gosto de ressaltar, porque é o que os alunos sempre perguntam pra gente, né? Mas eu não tenho experiência nenhuma na área, eu nunca vi uma peça de penal, eu fiz prática penal na faculdade, mas foi muito superficial. Então eu queria saber se eu começar do zero, dá. Super dá. Eu acho que até às vezes é bom, porque a pessoa já vem sem os vícios. Então, a gente consegue ensinar do básico, o beabá de verdade, até a parte da redação jurídica. A gente ajuda, né, a gente ensina, a gente traz aqui modelos, vamos dizer assim, meio decorativos, né, para você poder realmente fazer ali a sua redação jurídica, fazer a sua peça. Então, a gente tem aula de peça, obviamente, aulas específicas de peça. A gente vai ter a aula de parte teórica de direito penal, até porque vocês vão ter que rechear essa peça com temas do direito penal. Você vai ter aulas específicas de processo penal, que você vai ter que rechear também a sua peça com nulidades, etc. Então, você precisa conhecer o processo penal. Você tem aula de resolução de questões, que eu acho que foi uma parte muito importante da nossa segunda fase, que ajuda você também a resolver as questões, porque a segunda fase não é só peça, ela tem ali também as 4 questões. Então, nós conseguimos abarcar todos os temas, todos os pontos importantes para você fazer uma excelente prova. A gente tem a nossa super aula de marcação de VAD. Essa aula é muito boa. Os alunos ficam desesperados para saber quando que vai ser liberada essa aula de marcação de VAD. A gente tem essa aula de marcação de VAD que vai marcar o VAD, vai ajudar vocês na hora da prova a se localizarem, a se orientarem melhor com relação ali às teses, às peças. Nós temos laboratórios, né, Pri? Fala um pouquinho a respeito dos laboratórios de peça. Os laboratórios é literalmente o momento que a gente pega na mão e faz junto, né? Porque nas aulas, por mais que as aulas sejam práticas, as aulas são muito de implementação do raciocínio jurídico, né? É uma aula totalmente diferente, não é aquela aula teórica. Então, é quase um bate-papo, porque a gente inventa casos na hora, traz a solução. Só que ao se deparar com o enunciado e precisar fazer desde a leitura até a finalização da resposta, é onde a maioria deles trava. No início, é normal. As primeiras 2 semanas de preparação, você vai ficar que não sabe nem por onde começar. Mas vocês vão se soltando e os laboratórios são um dos pontos que ajudam absurdamente. Por quê? Tanto eu quanto a Marcele, nós pegamos um enunciado, fazemos a leitura do enunciado
montamos as PPIs, as famosas PPIs. Priscila, Marcelo, o que é PPI? Gente, PPI é a invenção do Darlan, né? São as perguntas poderosas de interpretação. É um momento que você literalmente conversa com o enunciado. A gente dá de doido, a gente conversa com o enunciado, pergunta para o enunciado responde, e aí você monta o seu roteiro de resposta no seu rascunho, né? Porque a prova não dá para fazer rascunho completo. Não dá. Então a gente ensina vocês a fazerem um rascunho estratégico para posteriormente poder montar a sua peça ou a resposta da sua questão de forma completa. Então no laboratório, nós vamos desde a leitura, nós vamos à construção do seu rascunho e, posteriormente, montamos desde o endereçamento até a finalização da peça, né? Então, isso é muito bom porque vocês começam a pegar o jeito de desenvolver desde a leitura até fechar, porque para fazer a leitura e as marcações que a gente vai fazendo no enunciado, isso também ajuda muito. Então, os laboratórios são essenciais para você ver realmente como é feito. Mas, além do laboratório, tem algo que é um pouquinho além do laboratório que a gente faz. Ele parece com o laboratório, mas ele é mais do que isso, que é a prova simulada. Né? E o que é a prova simulada, Marcele? Conta pra eles. A prova simulada é literalmente uma prova, uma simulação do dia da prova. Nós vamos estar juntos 5 horas, nós ficamos juntos 5 horas fazendo a prova com vocês. Então, a gente vai ter a prova aqui, a gente vai fazer uma prova ao vivo e vamos ficar às 5 horas fazendo a prova. Então, a gente vai fazer a peça, a gente traz o enunciado e a gente escreve exatamente na folha que a gente tem aqui, que é igualzinha a folha da FGV, a gente faz a peça na folha e vocês vão acompanhando, porque é aquilo que vocês sempre falam, eu queria tanto que vocês estivessem comigo no dia da prova, dá pra vocês irem comigo no dia da prova? Pois é, não dá, mas a gente consegue trazer aqui uma simulação da prova. Então é um simulado, mas não um simulado que você vai fazer sozinho, um simulado que você vai fazer junto com a gente, junto com os professores, e isso ajuda muito a vocês entenderem a dinâmica da prova e como vocês devem se organizar para fazer essa prova. Acho que o mais importante é isso, é entender o que eu faço na prova, né? Eu chego lá e faço o quê primeiro? Como é que eu vou organizar ali as minhas 5 horas para resolver essa prova? E aí a gente trabalha com vocês durante esse período, fazendo ponto por ponto, escrevendo, fazendo a peça, fazendo as questões, desenvolvendo as questões, achando as respostas no VAD. Então, é um momento super importante, um momento muito legal, porque vocês conseguem efetivamente trazer o dia da prova para uma simulação, mais ali com nossa ajuda ainda, com a ajuda dos professores. Eu acho que isso é o mais legal. E a gente tem também, né, que eu acho que também ajuda muito na preparação de vocês, que são os simulados. Os simulados, esse vocês vão fazer sozinhos. O objetivo é justamente você fazer sozinho. Mas você vai ter uma correção super individualizada, né, Pri? Fala para eles um pouquinho. O simulado é aquele momento que você vai estar você e o seu material de consulta, né? A gente vai falar um pouquinho de material também, mas eu já vou adiantar. A preparação para o exame de ordem, ela envolve a necessidade de você ter um material de consulta que é utilizado no momento da prova. Então, se você ainda não sabia disso, estou te contando que é permitido colar no exame de ordem na segunda fase, mas colar do seu vadimeco. Que é muito mais confiável do que colar do coleguinha. Exato, com certeza. Você vai para a prova com o seu código. Nós temos o código organizado, com as remissões, tudo de acordo com o edital, que eu e a Marcele organizamos, o índice remissivo, com as palavras-chave mais importantes, justamente para facilitar a tua busca da resposta, né? Então, no simulado, o ideal é que você faça você, o código, o enunciado e a tua folha de resposta, para você poder treinar. Priscila, Marcele, como assim? Mas eu nunca fiz uma peça. Você vai no primeiro, vai fazer, vai ter dificuldade, vai demorar, não vai conseguir fazer nas 5 horas. A tendência é que pode ser que você fique com uma nota bem baixa, mas tá tudo bem. É para errar mesmo. Faz parte do processo. Exato. Os erros, eles servem para que você possa, depois que você fez o simulado, colocá-lo na plataforma. Esse simulado vai para a nossa equipe de professores, eles fazem a correção, faz a atribuição dos pontos e te devolvem com espelho e com comentários sobre o seu simulado. Então, com isso, você vai percebendo quais os erros que você está cometendo, você vai entendendo o porquê você errou, porque assim, tem algumas diferenças de falta de pontuação. Tem a pontuação que você não fez, ou seja, que você simplesmente passou batido e não pegou
o código, não pegou ali, né, o detalhe. Tem aquela questão que você errou completamente, que era A, você pôs B. E tem aquela que às vezes ficou incompleta. Você foi para a linha de resposta, mas você não conseguiu desenvolver o raciocínio completo. Então, você começa a identificar o que você está errando, por que você está errando, se foi falta de interpretação, se você não procurou direito, se você deixou de fazer a leitura do artigo completo, porque tem isso. Às vezes eles chegam no artigo, mas não leem o e só lê o caput, e não lê o artigo inteiro. Então, vocês vão pegando as manhas do negócio. Ou até mesmo conseguiu achar a resposta, mas não conseguiu se expressar direito. Exato. Não conseguiu colocar da forma correta que deve ser colocada no simulado ou na prova. E aí entra justamente a correção falando, olha, você acertou, mas você precisa melhorar a sua forma de redigir, a sua forma de se expressar. Então, acho que esses comentários personalizados que nós temos nos simulados, feitos pelos professores assistentes, é o toque, assim, super especial, que dá realmente a certeza de que vocês vão estar assessorados na hora da sua evolução. Então, eu preciso melhorar no quê? Aonde que eu estou errando? O que eu estou fazendo que não está me dando uma nota positiva, uma nota boa? E esses comentários, eles vão orientar vocês a isso. Eu acho que isso que é o mais importante, né, Pri? Exatamente. E aí, com isso, vocês vão também tendo a oportunidade de corrigir os erros. Eu sempre falo, mais importante do que fazer o simulado é corrigir. Sim. E não é só olhar quanto tirou. É entender o que errou e se bobear até... é uma coisa que você errou completamente aquela questão. Faz de novo. Sim. É com consulta. Vou fazer de novo olhando o gabarito? Sim, mas para você ter a oportunidade de construir a resposta, que é uma das maiores dificuldades que vocês apresentam. Então, aqui, o curso, né, que a gente faz com vocês aí, toda essa jornada de preparação, ela vai desde daqueles assuntos que você precisa de aula teórica, você vai ter, só que é uma aula teórica diferenciada. Sim. Porque é uma aula teórica de implementação de raciocínio. É de você enxergar aquela teoria aplicada na prática. Né? Aula teórica na prática. É aula teórica na prática. Fica uma coisa meio esquisita, mas isso. Relaxa que é isso. Você vai ver, e na hora você vai entender, agora fez sentido. É teoria, mas com aplicação na prática. Temos as aulas de peça, que nem a Marcele já falou, que você vai aprender a fazer a estrutura. Em algumas aulas de peça, a gente também já monta uma peça com vocês, mas essas aulas de peça, elas são complementadas pelos laboratórios, né? Porque o laboratório é uma aula completamente prática. E as provas simuladas, que também vem nessa pegada, mas já traz aí uma questão mais de estratégia de prova, para você aprender a fazer a prova. Então, nós temos a aula de marcação, nós temos os simulados, nós temos estudos dirigidos, modelos de peça, materiais complementares, enfim, todas as ferramentas que você precisa para sair do zero até estar preparado para fazer a prova, você vai encontrar. Isso. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que não tem essa de quantas peças tem em penal. Né? Porque, professor, mas quantas peças tem em penal? Para eu saber se eu vou fazer penal, se eu vou fazer concha, se eu vou fazer tributário. A gente não trabalha aqui com a quantidade de peças, nós trabalhamos com a técnica das peças mestras. Ou seja, nós temos 4 peças mestras e dentro dessas 4 peças mestras, nós vamos encaixar todas as outras peças existentes. Então, o que significa isso? Nós temos 4 estruturas mestres de peça. Então, eu tenho só 4 estruturas de peça. Você conhecendo essas 4 estruturas, sabendo fazer essas 4 estruturas, você consegue fazer qualquer peça. Basta você conseguir identificar a peça que a gente traz uma tabelinha, que é cara crachá, é meio decoreba. Descobrir o momento processual, só tem uma peça cabível. Então, a gente trazendo isso para vocês da tese, da técnica das peças mestras, isso facilita muito, porque na hora que você for ler o enunciado, identificando a peça, sabendo que ela está dentro de 4 modelos, 4 estruturas de peça, você já sabe qual é a peça que você tem que fazer e já sabe qual é a estrutura. Então, você não tem que decorar diversas peças, você tem que decorar 4 estruturas de peça. O resto... Tudo isso você vai conseguir conquistando ao longo do curso com essas informações, com essas técnicas que a gente traz para vocês. Então, essa ideia de que se tem muita peça, pouca peça, a gente aqui no curso inteiro a gente não trabalha com isso, porque a gente trabalha com essa técnica das 4 peças mestras para todas as áreas. Então, o que a gente sempre sugere com relação à escolha da segunda fase é a afinidade com relação ao tema. Então, se você tem uma afinidade com penal, com processo penal, você tem que vir para o penal, processo penal, independente do que falam para você. Independente de falar se é difícil, se é fácil. Venha, porque são 2 meses praticamente que você vai ficar focado nessas disciplinas. Então, é extremamente importante que você escolha a área
por afinidade. E nada mais legal, né, Pri, do que ficar 2 meses falando de crime. Vamos combinar. Porque assim, esse é um ponto importante. Não adianta você querer fazer algo porque alguém tá dizendo que é mais fácil, sendo que é algo que é desconfortável para você. Que nem uma disciplina que eu sempre tive um problema, assim, muito sério, é com direito do trabalho. Não é uma disciplina que eu acho difícil, mas eu acho um porre. Eu não gosto. Também não sou muito fã. E aí eu falava, gente, não faria o menor sentido eu ficar 2 meses estudando direito do trabalho e processo do trabalho sem que isso me desse prazer. Eu costumo dizer que quando a gente quer um determinado objetivo, e aqui no seu caso vai ser a aprovação no exame de ordem, você não tem que olhar para a aprovação. Não é para a aprovação que você tem que olhar. Você tem que olhar para o que você está fazendo hoje. Pro caminho. O caminho. Se você está fazendo hoje com garra, com vontade, com prazer, você vai estar se dedicando, você vai estar dando o seu máximo. E isso vai repercutir no seu resultado. A sua aprovação, ela é mero resultado de cada dia da sua preparação. É inevitável, né? Então, se é algo que você gosta, você vai fazer melhor. Sim. Você vai entregar mais. Quando a gente tá fazendo algo que a gente não gosta, a gente quer fazer logo, a gente quer acabar e faz correndo. Exatamente. Quando... É que nem eu fazendo uma academia. Eu vou sempre contar 1, 10, 20, 25. Essa parte a gente pula, que eu acabei de me inscrever na academia, eu vou tentar. Vou mostrar pra vocês aí qual vai ser o resultado. Mas enfim, tem aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que tem que ser feito. Só que quando a gente faz o que tem que ser feito com prazer, com amor, muda é tudo. Diferente. Então o teu resultado vai ser positivo, né? E no penal, pelo menos por enquanto, nós não tivemos nenhuma aberração assim na prova, né? De uns tempos pra cá, a banca tem dado uns sustos cada vez aí numa área. Um susto no sentido de vir alguma coisa que nunca tinha sido cobrado. Uma coisa diferentona, né? Ou que vieram com uma forma de cobrar diferenciada. O penal ainda não passou por isso. Por enquanto, até este momento, nós tivemos uma prova muito equilibrada no sentido de a recorrência dos assuntos que são cobrados, de vez em quando, na verdade, sempre vem uma questão que eu brinco que é a questão gourmet. Que é uma questão que vem com um assunto que não é muito explorado, né? Mas que a resposta tá no código. Isso. E eu falo que não é essa questão que vai te reprovar. Eu já aviso, você vai se deparar com uma questão que você não vai saber da resposta. Já vai com isso na cabeça, pra você não ser pego de surpresa. Você já sabe, uma questão você não vai saber. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque você precisa de 60% da prova. E uma questão não equivale, sei lá, 20%. Não sou boa de conta, né? mas nem isso. Equivale a 12% Exato. da prova. E aí eu brinco, o que a gente faz todo dia, aquele arroz com feijão, né? O arroz com feijão, se você fizer ele bem feito, você tá dentro. Exatamente. O gourmet é aquilo que vem de vez em quando. Não é o gourmet que vai matar a tua fome, não é o gourmet que vai te trazer a aprovação. Então, faça o básico, que a gente vai passar para vocês, um básico muito bem feito. Um básico que é a receita, assim, de cada detalhe. Quantas vezes você tem que mexer a panela? A gente vai passar para você quantas vezes você vai ter que mexer a panela. E se você fizer exatamente do jeito que a gente ensina, vai dar bom. O resto, o gourmet, a gente tenta. Deixa pro fim da prova, e aí tá tudo bem, né? E, Má, falando nisso, nessa questão da nossa prova de penal, ela ter os assuntos, as peças, sempre as peças que caem são as mesmas, né? Vai e volta naquelas. Mas quais são as peças mais incidentes? Porque eles ficam muito, né? Ai, qual peça que mais cai? Qual tem mais probabilidade de cair? Então, quais são as peças mais recorrentes em penal? Em penal, a peça mais recorrente é a apelação. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, memoriais. Em terceiro lugar, empatado, nós temos o recurso em sentido estrito e nós temos a resposta à acusação. Essas são as peças de maior incidência na segunda fase de penal. E por que nós temos no primeiro e no segundo lugar apelação e memoriais, respectivamente? Porque são as peças que eles podem cobrar de vocês o maior número de teses. Só que, né, eles têm uma amplitude maior na hora de cobrar as teses, mas, em contrapartida, são peças que a gente traz aqui como eu vou dizer, uma receita
bem tranquila e bem básica para você conseguir colocar na sua peça, só podendo preencher, só tendo que preencher as lacunas com base no enunciado. Então, a gente traz uma receita tão prática, tão evidente com relação a essas peças, onde a amplitude de tese é maior, que acaba ficando mais fácil. Tanto é que eu gosto que os alunos sempre falam, se cair memoriais e apelação, eu tô feliz. E que a gente tem, né? Porque falam, nossa, cai uma apelação, o memoriais é muito complexo. Não. Os nossos alunos, eles ficam tranquilos com isso, porque a gente traz ali a receitinha do bolo direitinho, né? Quantas vezes tem que mexer, o que tem que colocar, sem erro, para vocês conseguirem aí pontuar ter a maior pontuação possível, pontuar o maior número de temas possíveis com relação aos artigos, etc. E aí é importante também sempre lembrar que a gente tem aqui no material, como você falou, nós temos um material que você vai levar para a prova, que vai te ser de grande ajuda. Vai ser uma ajuda, sim, inenarrável, porque você vai ter o nosso mini-VAD, como a Pri falou, que tem todas as remissões, no índice remissivo tem todas ali as palavras-chave importantes para vocês encontrarem os temas para ajudar na hora de responder até essa questão gourmet, como a Pri falou. Nós temos o nosso VADão, que a gente chama, né, que é o VAD grande, que tem todas as disciplinas. E nós temos o livro de prática, que não pode levar para a prova, mas... Eu fico doida, né? No dia da porta de prova, às vezes eu vejo uma galera chegando com livro de prática. Eu não sei se o povo fica estudando na porta da prova, ou tem gente que pensa que vai poder consultar, né? Se pudesse, enfim. Mas você vai perceber que, na verdade, o livro de prática, no dia da prova, você não vai precisar dele. Porque, como a Má falou, você vai saber as estruturas, o seu código vai estar todo organizado. Então, você já vai saber que naquela peça, quais são, né, os artigos que você pode utilizar. E além de ter a receita que vocês acabam sem querer, mas vocês decoram, tem o raciocínio que a gente implementa. Você só pode pedir para o juiz aquilo que ele pode te dar naquele momento. E se você seguir os artigos do Código de Processo Penal e saber o que vem depois daquela peça, o juiz pode fazer o quê? Ele pode fazer isso, isso e isso. Então, eu só posso pedir isso para o juiz. Não tem como o juiz inventar uma coisa do outro mundo, sendo que naquele momento ele não pode fazer. Então, por exemplo, depois da sua resposta à acusação, o juiz não pode proferir uma sentença condenatória. Porque eu não tive provas instruídas ainda, as provas mais robustas no processo penal acontecem na audiência. Então, antes da audiência, não tem como, o juiz não analisou prova, então não tem como ele condenar. Então, não faz sentido você pedir para o juiz que, se ele for condenar, que ele condene daquele jeito, numa resposta à acusação. Por quê? Porque ele não pode condenar o teu cliente na sequência. Então, você não pode pedir isso para ele. Então, isso ajuda muito também. Na hora de um desespero, você fala, mas peraí, o que vem depois? O que o juiz pode fazer na sequência? O que ele pode fazer é o que eu posso pedir. Então, isso tudo te traz muita segurança. Eu acho que no penal a gente tem essa vantagem, né? É tudo muito limitado. Muito! Eu falo para eles que nas aulas de peça a gente dá uma caixinha para eles. Olha, tudo que vocês podem alegar, tudo que eles podem cobrar, tá nessa caixinha. Tá aqui, vai exato. cair tudo isso? Não vai cair. Vai cair um pontinho aqui, outro pontinho ali, mas tudo que eles podem cobrar está nessa caixinha. Então, eu tô te dando a previsão do que pode ser cobrado. Exatamente. Então, eu acho que isso no penal é muito reconfortante. Demais, né? demais. Porque você sabe o que pode ser cobrado. Dentro de todas as possibilidades, é isso aqui. Mais do que isso, não pode. Tanto que um dia eu estava conversando com a professora Magé de trabalho e também estava dando uma olhada na marcação que o pessoal faz lá em civil. A nossa marcação de código é totalmente diferente de todas as áreas. As cores são diferentes. As cores são diferentes, porque basicamente, gente, as teses, elas servem, teoricamente, as teses são as mesmas para qualquer peça. O que acontece? Algumas peças não entra uma parte de teses e para outras entram, mas o miolo é o mesmo. É verdade. Tipo assim, nulidade. Você pode pedir em todas tudo. as peças. Em tudo. Exatamente. Então, assim, tem algumas coisas que você... É muito limitado, que nem a Marcele falou. Então, não dá pra viajar muito. É aquilo e aquilo mesmo. Eu acho que isso é legal, porque realmente, como é restrito, eu acho que é uma forma deles ficarem confortáveis. Exato. Daqui não vai sair. Não sai disso. No máximo vai cair isso aqui. Então, eu acho que, pelo menos ao meu ver, isso é reconfortante. Falar, não, tudo bem, não vai ter nada de diferentão pra poder pedir ou pra cair na prova. Exato. Né? E a gente trabalha muito também com a base da Constituição, principalmente na parte principiológica, que é o que implementa o raciocínio pra vocês. E o bom é que a gente usa os princípios constitucionais, são princípios que todo mundo tá careca de saber. Exato. E é o que vai trazer raciocínio jurídico. Porque assim, se viola o contraditório, se viola a ampla defesa, já era, é nulo. Então assim, isso traz pra vocês uma facilidade
de conseguir perceber a dinâmica, né? E fechar o raciocínio, porque às vezes o raciocínio fica meio solto. Aí você fala, cara, mas viola a Constituição, não tem o que dizer, tá errado. Exato. Então, é uma área que... Enfim, nós somos suspeitos pra falar, mas é uma área que é muito gostosa. E é gostoso também porque no decorrer da sua preparação para a segunda fase, você não pode esquecer que antes do início da sua segunda fase aconteceu um monte de casos midiáticos. No decorrer da sua segunda fase acontece um monte de casos midiáticos e a gente fofoca em sala de aula. É isso que é mais legal. Porque dá pra trazer fugir, o raciocínio. Né? Então, gente, ó, vocês estão vendo o que tá acontecendo naquele caso prático? A gente traz a solução, claro. Que esse é o nosso diferencial das outras áreas. Porque ninguém tá falando disso. Na área de direito do trabalho, eu vou falar sobre o quê? Ai, vocês viram A pessoa foi mandada embora. A pessoa foi mandada embora e tava em licença maternidade? Ai, gente, coisa mais chata, né? Agora, aqui no penal acontece cada hora uma novidade. E quando não acontece, a gente inventa. Você já se acostume que nas aulas eu mato a Marcele me mata, uma esfaqueia a outra, mas tá tudo bem. Ninguém aqui tem briga, né? É porque a gente não vai usar os outros como exemplo. Mas então, a gente pra garantir. Se coloca, né, nos exemplos. Então, é divertido. Vocês vão falar que a gente é louca de dizer isso, mas eu posso trazer até depoimento de alunos que depois que passa, aí fala assim, ai, assim, no primeiro mês, né, depois da aprovação, eu tô perdida, tô sentindo falta de estudar. Quando a gente fala que é a última aula, eles já ficam, ai, que triste. Porque é algo que vai estar tão... É intenso, é um curto período, com muito conteúdo, mas é intenso, a gente sabe que é. E quando isso acaba, vocês sentem falta. Claro, né? Fica um vazio. Fica um vazio. Então, venha pro penal, vocês vão se divertir muito. Os nossos livros, os nossos materiais estão incríveis, né? Tanto o Minivade, quanto o Vadão, que a gente chama, o livro de prática, tudo preparado com muito carinho para vocês, né? Fora os materiais que a gente também disponibiliza lá na nossa rota. E aguardamos vocês no penal. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo, com a Marcele, lá pelo Instagram. Chama as duas, qualquer uma das duas, estaremos à disposição de vocês, né, Má, para conversar. Sempre. Bater um papo, né, tirar dúvidas. Acho que o mais importante é essa proximidade que a gente também estabelece com os alunos, seja no presencial, seja no online, que isso eu acho que é um diferencial. A gente está sempre tentando sanar as dúvidas, tentando mostrar para vocês que mesmo hoje a gente está perto, para mostrar aí que nós temos uma longa jornada e nosso objetivo é levar vocês à aprovação. Com certeza. Então é isso. É isso, gente. Na hora de fazer a sua inscrição, tica lá o direito penal, que você não vai se arrepender. Claro, se você tem afinidade com a matéria, né? Então, a gente puxa a sardinha pro nosso lado, mas com consciência. Claro. Se não é a área que você mais gosta, que você se sente mais confortável, busque qual é a sua área que você mais gosta, mais sente prazer em estudar. E se for o crime, nós estaremos aqui de braços abertos para te receber e faremos uma linda jornada até o seu nome na lista. É isso, pessoal. Venha. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.